Quando um escolhido deixa de fazer sexo, o inferno nota. Pode parecer uma frase pesada, mas ela carrega uma verdade profunda que muitos sentem, mas poucos têm coragem de encarar. Você já se perguntou por que algumas pessoas, em determinado momento da caminhada espiritual, simplesmente sentem que não dá mais para se envolver sexualmente como antes? Não é moralismo, não é repressão, é um chamado interno. Algo muda. A alma começa a gritar por algo maior. E esse grito, meu amigo, minha amiga, ecoa até onde você nem imagina. Os escolhidos não são melhores do que ninguém, mas são diferentes. Têm uma sensibilidade que capta coisas que os outros não percebem. Sentem quando um ambiente está carregado. Sentem quando um olhar vem com intenção errada. E sentem, lá no fundo, quando estão entregando energia demais para algo que no momento não faz mais sentido. Quando um escolhido começa a despertar de verdade, ele entende que o corpo é sagrado e que o sexo, por mais prazeroso que seja, carrega um tipo de troca de energia tão intensa que pode atrasar, poluir ou até bloquear sua conexão espiritual se for feito de forma inconsciente. Não é sobre ser santo, é sobre ser consciente. E o mundo, meu irmão, não quer que você seja consciente. O sistema vibra no desejo, na carência, no impulso. Mas quando você, um escolhido, decide parar, quando você diz não para o vício da carne, quando você fecha o portal do prazer vazio, o inferno nota, não porque você se tornou um inimigo do prazer, mas porque você se tornou um inimigo do controle. O controle que prende sua alma nos ciclos repetitivos. Nesse vídeo, eu vou te conduzir por essa jornada. Vamos entender por que o sexo, quando mal direcionado, pode ser uma prisão disfarçada. E por que quando um escolhido se liberta disso, o espiritual inteiro treme. Inclusive, as forças que querem te manter preso. Se você sente que esse vídeo foi feito para você, fica comigo até o fim. E se quiser, já comenta aqui embaixo. Pedro, eu sinto isso. Porque se você sente, você não está sozinho. Já deixe seu like e se inscreva também. O sexo, quando a gente tira todos os rótulos, tabus e pesos religiosos que colocaram por cima, é pura energia. Energia vital, criadora. É como um fogo que, se usado com consciência, pode aquecer, iluminar, transformar. Mas se mal direcionado, queima. Queima você por dentro, suga sua força, apaga seu brilho. Muita gente não tem ideia do que está realmente trocando durante uma relação sexual. Não é só corpo com corpo, é campo com campo, é alma com alma. Mesmo que a outra pessoa nem tenha essa consciência, você, como escolhido, sente. Sente quando a energia da pessoa é pesada, confusa, carente, vazia ou até mal intencionada. E sabe o que é pior? Depois que o ato termina, você fica com uma parte da energia dela em você. É como se abrisse uma porta e dissesse: entra aí, fica à vontade. Só que às vezes quem entra não vai embora fácil. Demônios disfarçados de carência. Sombras que não são suas, mas começam a viver dentro de você. Pensamentos que não são seus. Desejos que você nunca teve. Medos que surgem do nada, porque você se conectou num nível profundo, com alguém que não estava na mesma frequência. É por isso que o sexo casual, para quem é escolhido, pesa. Mesmo que o corpo tenha gostado na hora, a alma sente o baque depois. E quanto mais sensível você fica espiritualmente, mais essa diferença vibra. Você começa a perceber que certas diversões deixam um rastro energético pesado. Acorda cansado, pensamento confuso, falta de motivação, sono ruim. Tudo isso pode ser reflexo de uma troca mal resolvida. E olha que louco, você não precisa nem chegar ao ato completo. Às vezes, só a intenção já abre uma brecha. Só o desejo inconsciente já conecta campos. Você começa a perceber que até os pensamentos têm poder e que, como escolhido, sua energia vale ouro. A pergunta que muitos me fazem é: Pedro, então fazer sexo é errado? E eu sempre respondo: errado é se desconectar de você mesmo. O problema não é o sexo em si, é como ele é feito, é o porquê, é o com quem.
É o estado de consciência que você está na hora. Porque o sexo pode te alinhar, mas também pode te derrubar. E quando um escolhido começa a perceber isso, ele sente que cada escolha importa, cada troca conta, cada entrega deixa marcas. A energia sexual não é brinquedo. Ela cria vida. E se ela cria vida, imagina o que ela pode fazer com sua energia espiritual? É por isso que, quando o escolhido começa a se afastar desse tipo de troca inconsciente, as forças do mundo sentem. As entidades que se alimentavam da sua energia se incomodam. O inferno nota. Mas calma. A gente ainda tem muito para explorar. Tem um motivo mais profundo para essa mudança. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima parte. Essa é a parte que muitos não entendem. De fora parece loucura. Como assim você não quer mais transar? Tá se reprimindo por causa de religião? Tá virando fanático agora? Mas o escolhido sabe que não é nada disso. A renúncia não nasce de um trauma. Ela nasce de um despertar. É um movimento interno, quase silencioso. Não é forçado, não é imposto. É sentido. De repente, o sexo que antes era tão desejado começa a perder o brilho. Não porque o desejo sumiu, mas porque a alma quer mais. Quer profundidade, quer verdade, quer conexão real. É como se depois de um tempo comendo fast food espiritual, o corpo e a alma começassem a pedir alimento de verdade. Você até tenta repetir os velhos padrões. Se envolve, se entrega, tenta se convencer de que é normal sentir prazer. Mas lá no fundo, alguma coisa não encaixa mais. E aí começa o processo de afastamento. Às vezes gradual, às vezes abrupto, mas sempre acompanhado de um chamado interno. Uma voz que diz: agora é hora de guardar essa energia. Agora é hora de se recolher. Agora é hora de se tornar inteiro. É nesse ponto que o escolhido começa a entender que o sexo pode ser, sim, uma distração, uma válvula de escape, uma forma de escapar da dor, de fugir da própria presença. E quando a gente foge de si mesmo, a alma grita. A renúncia, então, vira uma forma de resgate. Não é punição, é proteção. É como se a alma dissesse: vamos segurar essa força aqui, porque você vai precisar dela. E precisa mesmo. Porque quando o escolhido para de entregar sua energia sexual para qualquer um, essa energia não some. Ela se acumula, ela se transforma, ela sobe. Sobe para o coração, sobe para a mente, sobe para o espírito. É aí que começam os sonhos lúcidos, as intuições mais fortes, as mensagens claras do plano espiritual, a expansão da consciência. Mas nem tudo são flores, né? Quando o escolhido começa esse processo, muita coisa ao redor se mexe. Pessoas começam a se afastar. Outras tentam te seduzir, te tirar do foco. Parece que o universo começa a te testar. E começa mesmo. Porque renunciar ao sexo não é só sobre parar de fazer. É sobre vencer a carência. É sobre olhar para o espelho e se bastar. É sobre não precisar de aplauso, nem de toque, nem de atenção para se sentir inteiro. E essa inteireza incomoda. Porque a maioria das pessoas vive pela metade, dependendo do outro, da cama, do afeto condicionado. Mas o escolhido que renuncia começa a transbordar. E quem transborda não implora, não mendiga, não negocia luz. Esse é o verdadeiro motivo da renúncia. Não é fuga do prazer, é aproximação do propósito. Mas e o mundo espiritual? Como ele reage a isso? Você acha mesmo que quando um escolhido começa a guardar sua energia, isso passa despercebido? Nada disso. O mundo espiritual é sensível. Aliás, ele é mais sensível do que o mundo físico. Tudo vibra, tudo emite sinal, e quando a sua vibração muda, é como se um alarme disparasse do outro lado do véu. Porque veja bem, a energia sexual é uma das forças mais potentes que existem. É com ela que se cria vida. E quando o escolhido para de usar essa energia de qualquer jeito, ela não se perde. Ela vira poder espiritual. Ela vira escudo. Ela vira espada. E é aí que o inferno nota. Porque você, que antes estava distraído, agora está ficando perigoso.
Você começa a se proteger de ataques que antes te atingiam fácil. Começa a enxergar intenções que antes você ignorava. E começa a dizer não com firmeza, sem culpa. E o inferno odeia isso. O inferno, ou o lado das sombras, se você preferir chamar assim, não se alimenta só de dor e ódio. Ele se alimenta também de prazer sem consciência, de desejo cego, de sexo como fuga, como vício, como troca barata. Muita gente acha que o inimigo vai aparecer com chifres e fumaça, mas ele se disfarça de carência, de paixão instantânea, de só hoje. E quando o escolhido diz não, quando ele se fecha, quando ele guarda essa energia para um propósito maior, o inferno sente. Sente porque perdeu acesso, perdeu a entrada, perdeu o controle. E o ataque vem. Vem na forma de tentações, de pessoas que surgem do nada dizendo tudo o que você quer ouvir. Vem em sonhos, em vontades súbitas, em pensamentos que não são seus. Tudo tentando quebrar sua decisão. Tudo tentando fazer você ceder. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você percebe o jogo. Você começa a enxergar as peças. Começa a identificar o padrão. E percebe que não está ficando louco, está ficando consciente. E quando um escolhido está consciente, não tem demônio que segure. O inferno nota isso, mas o céu também. E isso muda tudo. Quando um escolhido renuncia ao sexo como distração, como fuga, como apego, algo sutil, mas poderoso, começa a se mover no mundo espiritual. Porque o céu observa tudo, mas ele não força nada. Ele espera. Espera você se alinhar com aquilo que você já era desde o início. E quando isso acontece, quando você faz essa escolha sem culpa, sem fanatismo, mas com consciência, o céu responde. E responde de forma silenciosa, mas profunda. Sabe aquele silêncio que acalma por dentro? Aquela paz que não depende de ninguém? É o céu dizendo, agora você está pronto. Pronto para quê? Para receber mais. Mais revelação. Mais intuição. Mais dons espirituais que estavam ali, mas bloqueados pela bagunça energética que o sexo desordenado trazia. O céu começa a abrir canais. A sua visão se amplia. O seu corpo começa a mudar. Você sente mais energia, dorme melhor, pensa com mais clareza e a sua sensibilidade espiritual fica aguçada de um jeito que até assusta no começo. Você começa a perceber a presença de seres de luz. Começa a ter respostas antes mesmo de perguntar. Começa a sentir um amor que não vem de ninguém, mas de algo maior. E entende, não era sobre reprimir o corpo, era sobre libertar a alma. O céu também envia proteção, porque ele sabe que quando o escolhido faz esse movimento, o ataque vai vir. Então ele prepara um escudo. Mas não é um escudo de ferro, é um escudo de luz, feito com sua própria frequência, com sua própria vibração. Você se torna menos acessível para as forças da ilusão, menos vulnerável à manipulação, mais centrado, mais firme, mais inteiro. E é nesse momento que o céu começa a te chamar para servir. Porque não é só sobre você, é sobre o que você vai fazer com essa energia agora que ela não está sendo desperdiçada. Talvez você vai começar a curar com as mãos, ou com a voz, ou com o olhar, ou com palavras que tocam direto a alma de quem te ouve. Porque o céu vê tudo, e ele honra cada renúncia feita com verdade, não com medalhas, mas com propósito. E quando você se alinha com esse propósito, o universo inteiro se alinha com você. Mas atenção, nem tudo vai ser fácil. O mundo aqui fora ainda vai tentar te puxar de volta. As pessoas não vão entender. Vão zombar. Vão te chamar de esquisito, de frio, de arrogante. Mas é porque elas não suportam ver alguém que não precisa de validação para existir. Quando um escolhido decide guardar sua energia, parar de se envolver com qualquer um, dizer não, até para oportunidades que o mundo inteiro chamaria de tentação divina, ele se afasta, não por arrogância, mas porque precisa proteger aquilo que está construindo por dentro. E aí vem a solidão. Não é só aquela solidão de estar sozinho fisicamente. É uma solidão mais funda,
uma sensação de ser estrangeiro no próprio mundo, de olhar em volta e perceber que ninguém enxerga as coisas como você está enxergando agora. Você tenta explicar, mas as pessoas olham como se você estivesse ficando maluco. Tentam te convencer de que isso é só uma fase, de que você está se reprimindo, de que está se isolando à toa. Mas você sabe que não é à toa. Você sente que algo dentro de você está mudando, e que essa mudança exige silêncio, exige espaço, exige respeito. A questão é que a maioria das pessoas vive em piloto automático. Elas seguem os instintos, seguem o fluxo, seguem o prazer. E quando veem alguém parando, questionando, escolhendo o caminho mais difícil, elas não entendem. E quando não entendem, julgam. Então sim, Pedro, o escolhido vai passar por momentos em que ele vai se sentir sozinho, até entre multidões. Vai sair de ambientes onde antes se sentia à vontade. Vai perder conexões que antes pareciam fortes. Vai se afastar de familiares, de amigos, até de gente que dizia amar. Mas olha só, isso não é castigo, é filtragem. Você não está sendo punido, você está sendo lapidado. E a solidão, por mais dolorosa que seja, também é uma aliada. É nela que o escolhido aprende a conversar com Deus sem intermediários. É nela que ele começa a se ouvir de verdade, a descobrir sua missão, a enxergar com clareza quem ele é, sem as máscaras que o mundo insistia em colocar. Essa solidão vai te fortalecer, vai te refinar, vai te fazer perceber que você nunca esteve realmente sozinho, porque os olhos físicos não veem, mas têm presença com você, tem proteção, tem luz caminhando ao seu lado. E acredite, essa fase passa, e quando passar, você não será mais o mesmo. Você não vai mais querer a vida que tinha antes, nem as relações que te sugavam, nem os vazios que você preenchia com o corpo, mas que voltavam minutos depois. A solidão é uma ponte, e do outro lado dela vem a conexão com aquilo que é verdadeiro, com gente que vibra como você, com experiências que te nutrem, não te drenam. E tudo isso começa com uma escolha que poucos têm coragem de fazer: preservar a própria energia. A renúncia por si só já é um ato de força, mas o verdadeiro milagre acontece quando o escolhido transmuta. E o que é isso, afinal? É pegar a energia que antes escorria pelos dedos, na forma de desejos, impulsos, distrações, e canalizar para algo muito maior. A energia sexual é uma das mais potentes que o ser humano tem. É a energia da criação, literalmente. É ela que dá origem à vida. Agora, imagina o que acontece quando você para de gastar essa energia com qualquer um, em qualquer momento, e começa a guardar, a direcionar, a refinar. Você começa a criar outras coisas, ideias, projetos, curas, arte, palavras que tocam o coração de quem ouve, presenças que transformam ambientes só de chegar. O corpo sente, a mente desperta, o espírito se eleva. Você começa a perceber que o desejo não desapareceu. Ele só mudou de forma, virou força de realização, virou coragem, virou discernimento. É como se antes você estivesse tentando voar com a energia das pernas, mas agora está usando as asas. E olha que interessante. Quanto mais você segura essa energia com respeito, não por medo, mas por escolha, mais forte você se torna, mais magnético, mais claro, mais centrado. As pessoas começam a notar, não sabem explicar, mas sentem algo diferente em você. Sentem firmeza, sentem paz, sentem presença. E o que antes era visto como repressão, agora vira autoridade espiritual. Porque não tem nada mais poderoso do que alguém que domina sua própria energia. A transmutação não é um botão que você aperta, é um processo. E como todo processo tem altos e baixos, vai ter dia que o corpo vai gritar. Vai ter dia que você vai sonhar com situações antigas, fantasias que pareciam enterradas. Vai ter teste, vai ter tentação. Mas quanto mais você resiste por amor ao que está se tornando, mais o universo entende. Ele está pronto para receber mais. E aí, os dons começam a se expandir. A intuição aflora. A visão espiritual se aguça.
Você começa a ver antes que aconteça, a sentir o que não é dito, a ouvir o que só o silêncio diz, porque você não está mais distraído, você está consciente. E quando o escolhido entra nesse estado, ele vira uma ponte entre o céu e a terra, depois que o escolhido transborda. Depois que ele se liberta do vício da carne, do apego, das distrações, vem o chamado. E o chamado não chega com fogos de artifício, nem com um anjo batendo na sua porta. Ele chega no silêncio, num insight do nada, num sonho que se repete, num incômodo que não passa, num desejo profundo de fazer algo que você nunca pensou antes. De repente, você não consegue mais ignorar aquilo. Você sente que precisa agir, precisa falar, precisa ajudar, precisa se mover. E não é mais por você. É pelos outros, é por algo maior. Você entende de uma vez por todas que o que passou não foi à toa. Cada renúncia, cada noite acordado, cada lágrima, cada vazio, tudo te preparou para esse momento. Você virou um canal, um condutor, um instrumento. E aí tudo muda. Você começa a atrair pessoas que precisam ouvir exatamente o que você tem para dizer. Gente que vive o que você viveu. Gente que ainda está na escuridão onde você já passou. E o mais louco, você fala, ajuda, compartilha, e parece que as palavras nem são mais suas. Elas vêm de algum lugar que você nem sabe explicar. Vêm com força, com clareza, com luz, porque agora você não é mais só você. Você é ponte, é canal entre mundos. Mas isso também tem um peso. Porque quanto mais você se torna esse canal puro, mais você precisa manter sua vibração limpa, mais responsabilidade você carrega. Não dá mais para se misturar com qualquer energia, não dá mais para ignorar a intuição, não dá mais para voltar para o normal. Você virou outro, e quem é canal não pode se entupir. Tem que estar leve, tem que estar aberto, tem que estar alinhado. É por isso que muitos escolhidos, depois de tudo, mudam completamente de vida, mudam de cidade, de profissão, de círculo social. Eles são movidos, guiados, empurrados para um novo lugar, às vezes literalmente. E aí eles entendem, isso é missão. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, é sobre servir. E servir com o coração limpo, com a energia alta, com a consciência desperta. Esse é o ponto onde a maioria hesita. Porque servir exige entrega, e entrega exige coragem. Mas quem chegou até aqui já não tem mais como voltar atrás. O inferno já notou. O céu já reconheceu. Agora é hora de agir. E é isso, escolhido. Agora que você sabe o caminho, sabe o que está por trás dessa jornada, não tem mais como voltar. Você despertou para algo maior. Você foi tocado pelo divino e não há como ignorar isso. Então agora, o que você vai fazer com esse poder? Com essa energia que já não é mais sua, mas de todos que precisam de você? O mundo vai precisar de sua luz, de sua verdade, de sua coragem. Você está pronto para agir, para servir, para ser a mudança, para ser o canal que vai transformar a realidade ao seu redor. Lembre-se, não é sobre você, é sobre os outros. É sobre o que você pode fazer para elevar, para guiar, para transformar. E se você ainda está com dúvida, lembre-se, o inferno já notou, o céu já reconheceu. Agora chegou a sua hora, a hora de agir, de se entregar, de se alinhar. Você não está mais sozinho, nunca esteve. Agora caminhe, com fé, com confiança, com a certeza de que por onde você passar, a luz vai te acompanhar. E mais importante, nunca duvide de que você é o escolhido. Agora é hora de despertar o mundo.